Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Borrum, também conhecido como um Colorado Paulista. Estamos começando mais vídeo aqui do quadro O Futuro do Hexa Brasileiro. Bom. Antes de começar o assunto do vídeo, eu peço que você deixe seu like, deixe seu gostei, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa as notificações, que isso é muito importante para você receber as notificações deste canal no seu smartphone celular ou até mesmo no tablet. Assista esse vídeo até o final sem pular nenhuma parte, porque isso ajuda demais para o YouTube entender que esse vídeo ele é recomendado para outras pessoas e aí com isso o YouTube recomenda para mais pessoas, tá bom? Peço também que você leia a descrição e o comentário fixado no topo dos comentários, que lá tem outros avisos e complementos do vídeo, do assunto do vídeo, que eu não coloco no vídeo em si, porque para não deixar o vídeo tão longo e tão cansativo, tá bom? E esse vídeo é um oferecimento da doceria Brahum, que está na descrição também, tá bom? Bora lá falar sobre Caio Jorge. Para você que está chegando agora neste canal, o Futuro do Hexa Brasileiro é um quadro que eu trago jogadores que são promissores a ponto de estarem na próxima conquista da seleção brasileira de uma Copa do Mundo, ou seja, o futuro do Hexa Brasileiro. E hoje estamos trazendo um jogador que atualmente joga pelo Cruzeiro, foi revelado pelo Santos e jogou na Juventus com o Cristiano Ronaldo e hoje joga no Cruzeiro, tá bom? Esse jogador é o Caio Jorge, como vocês estão vendo no título, como vocês estão vendo na thumb e por aí vai, tá bom? O Caio Jorge, ele tem apenas 24 anos, tá? Ele é um ano mais velho do que eu, e simplesmente na temporada de 2026 ele teve 46 jogos pelo Cruzeiro, 26 gols e 9 assistências. Bons números em 2025, tá? Em 2026 até agora, os dados mais recentes que falam, ele tem 26 jogos com a camisa do Cruzeiro, 26 jogos e 12 gols, tá? Não teve nenhuma assistência até o dado momento, tá? Mas são bons números para um atacante de apenas 24 anos que joga pelo Cruzeiro, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Não, você é burro, cara, que loucura. Agora é um fato que a gente está num processo de reformulação da seleção brasileira, após a gente ser eliminado de uma maneira feia, né? Acho que foi um certo vexame ter sido eliminado pela Noruega da maneira que fomos eliminados. É um fato também que foi pouco tempo para o Ancelotti trabalhar. Até conversei com um colega esses dias. Tem gente que fala, um ano é pouco, um ano é muito. Eu acho que um ano é pouco por se tratar da seleção brasileira, por se tratar de uma seleção. Por quê? Um treinador de um clube normal, por exemplo, um treinador do Flamengo. O treinador do Flamengo ele vai estar lá todos os dias no CT trabalhando com todo o seu elenco, todo o seu plantel. E na teoria ele vai ter todos os jogadores à sua disposição todos os dias durante pelo menos 6 meses, um ano. Tá? A não ser que um ou outro jogador saia desse time ou um ou outro jogador chegue para esse time. Então, o técnico ele vai ter mais tempo para trabalhar essas peças, para implementar o seu estilo de jogo e por aí vai. Para fazer sua gestão de grupo, para fazer suas análises, para fazer seus estudos e por aí vai. E por aí vai. Já um treinador de uma seleção, como a seleção brasileira, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tudo bem que o Ancelotti ele tem um estilo de jogo que é mais fácil, é mais adaptável. É mais adaptável, então é mais simples. Então não precisa muito tempo para dar certo. O método do Ancelotti é um pouco mais simples, mais convencional, mais paizão. Ele é mais gestor de grupo do que técnico, né? Taticamente falando. Então, na teoria, ele não precisa de tanto tempo para o estilo de jogo dele funcionar. Só que mesmo assim, se fosse no Real Madrid, beleza, funcionaria de uma hora para outra, porque ele estaria todos os dias no CT com os mesmos jogadores por um bom tempo. Já na seleção brasileira não é assim. Tem as datas FIFAs, né? Ele se junta ali, convoca os jogadores, e aí tem cerca de 2 semanas ali trabalhando com esses jogadores. E de uma data FIFA para outra, pode mudar esses jogadores. Então,
é difícil pegar entrosamento entre os jogadores, né, técnico, comissão técnica e os jogadores, ou entre os próprios jogadores, é difícil. Precisa de tempo para dar certo uma seleção brasileira. Aí a gente vai entrar naquele debate. Ah, mas o Tite conseguiu dar certo desde o começo com a seleção brasileira. Posso concordar com você. Mas não é assim. Eu não acho que é tão simples assim. O Ancelotti chegou numa fogueira, um ciclo depois pós-Tite muito confuso, né? Teve o Fernando Diniz, que dividiu o trabalho Fluminense e a seleção brasileira. Teve o Dorival Júnior, que é muito contestado, no mínimo, né? No mínimo duvidoso a contratação do Dorival Júnior para a seleção brasileira. Teve o Ramon também, e por aí vai. O Ancelotti foi um acerto, na minha opinião, foi um acerto ter contratado ele. Só que foi um erro ele ter chegado tão tarde. A gente ter esperado tanto por ele. Eu teria investido num técnico pós-Tite, assim, na carteirada e segurado ele até essa Copa do Mundo. Eu tenho certeza que a gente chegaria em melhores condições do que a gente chegou para a Copa do Mundo de 2026. É fato que a gente teve inúmeros jogadores lesionados, o Estevão, teve o Éder Militão, que são jogadores que seriam muito importantes nessa Copa do Mundo. Mas enfim, ossos do ofício. Ponto. Agora a gente vai para o próximo parágrafo. Em 2030, o Ancelotti não vai ter mais essa desculpa de pouco tempo. Renovou seu contrato, ele vai ter tempo suficiente para implementar o seu estilo de jogo e criar uma identidade nessa seleção brasileira que hoje não tem. E uma das principais peças que é uma carência da seleção brasileira é o ataque. É o centroavante, aquela referência no ataque. O cara para finalizar as jogadas, o cara para cabecear, o cara para atacar os espaços, o cara para finalizar de perto, de longe, de média distância. É esse cara que falta. Um cara um pouco mais fixo dentro da área. Um cara que pode ser chamado de 9. E o Caio Jorge, eu considero ele como um 9. Tudo bem que ele tem uma mobilidade, ele sai bastante da área, cai nas beiradas também, mas ele é um 9. Se for escalar ele no 4-3-3, ele vai ser o último jogador dessa escalação. Simplesmente. Ele vai ser o 9. Ele não é um 9 fixo tanto quanto o Igor Thiago, tanto quanto um Pedro, mas ele é um 9. Isso é um fato. E eu acho que as características dele encaixariam perfeito no esquema de jogo do Ancelotti, porque o Ancelotti gosta dessa transição, né? Jogar num contra-ataque, jogar num estilo um pouco mais reativo, podemos dizer assim. E nisso sobra muito espaço pro Caio Jorge atacar esses espaços que vão ser liberados com outro time propondo o jogo. Né? Dentro dessa Copa do Mundo, foi uma realidade. A seleção brasileira teve que jogar com uma linha um pouco mais baixa e o time adversário jogou se aproveitando. A Noruega foi assim, o Marrocos foi assim e por aí vai. Tô falando bastante por aí vai, né? Me desculpe. Mas eu acho que o Caio Jorge encaixaria como uma luva nesse esquema do Ancelotti. Alguns pontos que a gente tem que analisar. A competitividade. Hoje, o futebol brasileiro, ele é um campeonato muito competitivo, mas não é um campeonato de capacidade técnica muito alto, muito elevado. Então, não sei se isso seria um critério para ser levado em consideração. Outra coisa, o Ancelotti convocou uma vez o Caio Jorge e, pelo que se parece, ele não gostou do Caio Jorge. Preferiu o João Pedro. E eu também gosto mais do João Pedro, mas eu gosto muito do Caio Jorge. Eu queria ver mais o Caio Jorge em nível europeu. Eu queria ter muito que ele tivesse dado certo
na Juventus ou ter jogado mais na Juventus, porque ele se lesionou gravemente lá na Juventus, ficou muito tempo parado e não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol. Tanto é que para vir pro Cruzeiro veio de certa maneira fácil. A Juventus falou: toma, esse cara é de vidro, toma aí. Então, assim, essas são as minhas preocupações com o Caio Jorge. Porque ele tem essa tendência a se lesionar, né? Ele se lesionou gravemente, teve uma lesão grave. Tudo bem que desde que ele chegou no Cruzeiro, ele não teve tantas lesões, ele conseguiu ser mais constante. No Santos também, na primeira passagem, ele não teve muitas lesões. Não lembro se ele teve alguma lesão, mas graves assim não teve nenhuma. Só que na Juventus, na onde que era o principal teste para ele, para ver se ele saía bem no futebol, ele meio que falhou, mas não muito por culpa dele, né? Mas dá para entender, né? Dá para entender. Então essas são as minhas preocupações, tá? Eu queria muito ver ele em nível europeu, jogar de repente num time de maior expressão a nível europeu, ter mais minutos no nível europeu, porque o nível europeu tem capacidade técnica muito maior. Isso é um fato, gente. Isso é um fato. Mas todavia, porém, se ele continuar desempenhando o futebol que ele desempenhou em 2025, 2026 no Cruzeiro, a tendência é que ele vá para a Copa em 2030. Só que é difícil manter essa constância por tanto tempo. E é difícil o Ancelotti, eu creio que vai ser difícil o Ancelotti colocar ele em nomes cotados na seleção brasileira jogando no Brasil, de coração mesmo. Eu acho que agora ele fez isso para a Copa do Mundo, mas eu acho que ele já entendeu que no futebol brasileiro não pode ser base, não é referência para se levar jogadores para a Copa do Mundo. Eu espero que ele tenha aprendido isso. Vamos ver, né? Vamos ver. Para mim, o Caio Jorge tem talento para ser o futuro do Hexa brasileiro. Ele tem todas as características necessárias, só que aí ele precisa continuar. Continuar, e eu espero que o Cruzeiro pense um pouquinho na carreira desse jogador e venda ele para a Europa. Não venda para a Arábia, não venda para o Japão, não venda para Flamengo. Não, venda para a Europa. Para a Europa. Porque se vender ele para a Europa e ele não se machucar, a tendência é que ele seja, de fato, o futuro do Hexa brasileiro. Mas é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu gostei. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa as notificações, que isso é muito importante. E voltamos semana que vem, tá bom? Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. Tchau!